Existem momentos em que a vida não grita. Ela pesa. Não é uma dor que explode. É uma dor que se acumula, silenciosa, constante, cansativa. Talvez hoje você esteja vivendo assim, sem grandes tragédias visíveis, mas com um cansaço que não vai embora. Você continua vivendo, continua trabalhando, continua acordando todos os dias. Mas por dentro, algo está diferente. Algo está mais pesado, mais lento, mais difícil e o pior de tudo, quase ninguém percebe. Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da alma. É o cansaço de tentar ser forte o tempo todo, de segurar coisas que ninguém vê, de carregar responsabilidades emocionais que não foram feitas para você carregar sozinho. É o cansaço de orar e não sentir resposta, de acreditar e se decepcionar, de esperar e se frustrar. E quando esse cansaço chega, o pensamento da desistência começa a aparecer, não como um desejo de morrer, mas como um desejo de parar de lutar, parar de tentar, parar de acreditar, parar de esperar. É nesse lugar que Jesus falava do reino de Deus, não para pessoas perfeitas, não para quem tinha tudo resolvido, mas para quem estava cansado da vida como ela era. Jesus mencionou o reino de Deus mais de 100 vezes. Isso não foi por acaso. O reino não era um detalhe da mensagem, era o centro, porque o reino não é uma promessa vazia, é uma nova forma de viver, mesmo em meio à dor. O reino de Deus não começa quando tudo melhora, ele começa quando você admite que não consegue mais sozinho. Jesus nunca disse que a vida seria fácil, mas disse que não estaríamos sozinhos. Ele não prometeu ausência de dor, prometeu presença no meio da dor. E talvez hoje você não precise de soluções rápidas. Você precisa de presença. Muita gente desiste por fora, mas existe algo mais perigoso: desistir por dentro. É quando você continua vivendo, mas sem esperança. Continua existindo, mas sem expectativa. Continua orando, mas sem acreditar de verdade que algo pode mudar. Esse tipo de desistência não faz barulho, ela acontece devagar. E é exatamente nesse ponto que o reino de Deus se torna urgente. Jesus disse: "O reino de Deus está entre vocês." Isso significa que o reino não depende das circunstâncias, não depende do humor, não depende do sucesso. O reino depende de quem governa o coração. Talvez hoje o seu coração esteja governado pelo cansaço, pela frustração, pela dor acumulada. Talvez você tenha sido ferido por pessoas, por palavras, por promessas quebradas. Talvez você esteja cansado de confiar. E aos poucos, sem perceber, começou a fechar o coração. O problema não é se proteger. O problema é se endurecer. Quando o coração endurece, a esperança começa a morrer. E sem esperança, a vida vira apenas sobrevivência. Jesus falava do reino porque sabia que o ser humano não foi feito apenas para sobreviver. Foi feito para viver com sentido, mesmo na dor, mesmo no processo, mesmo no silêncio. O reino de Deus não elimina o sofrimento, mas dá propósito ao sofrimento. No reino, a dor não é desperdiçada, ela é transformada, não em algo bonito imediatamente, mas em algo verdadeiro. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece parado. Nenhuma porta aberta, nenhuma resposta clara, nenhuma mudança visível. E isso cansa. Cansa esperar, cansa acreditar, cansa continuar sem saber até quando. Mas o reino de Deus não funciona no ritmo do mundo. O mundo exige resultados rápidos. O reino trabalha com processos profundos. O mundo valoriza a aparência. O reino transforma a essência. Jesus comparou o reino a uma semente, pequena, quase invisível, enterrada na terra. A semente passa um tempo no escuro, antes de crescer. Talvez você esteja nesse escuro agora. Não é castigo, é processo. O problema é que o escuro assusta, o silêncio incomoda, a espera machuca.
E nesses momentos, a desistência parece um alívio, mas desistir não cura a dor, apenas interrompe o processo. Deus não se esqueceu de você, mesmo quando você se sente esquecido, mesmo quando ninguém percebe sua luta, mesmo quando suas orações parecem não passar do teto. O reino de Deus não é barulhento, ele age em silêncio. Talvez você esteja cansado de ser forte, de ser o apoio, de ser o que aguenta tudo. Deus nunca pediu que você fosse forte sozinho. Ele pediu que você confiasse. Confiar quando dói, confiar quando não entende, confiar quando tudo em você quer parar. Isso é fé real, não a fé dos palcos, mas a fé dos quartos fechados, das madrugadas silenciosas, das lágrimas escondidas. O reino de Deus é para esses momentos, quando você não tem palavras, quando você não tem forças, quando você só consegue respirar e continuar. Talvez você esteja carregando culpas antigas, erros do passado, decisões que você gostaria de mudar. Mas o reino não se constrói com perfeição, se constrói com arrependimento e recomeço. Jesus não rejeitou pessoas quebradas. Ele rejeitou a religiosidade vazia. Ele se aproximou dos cansados, dos feridos, dos que estavam no limite, porque esses entendem o valor do reino. O reino não é um discurso bonito, é uma decisão diária. Decidir continuar, decidir confiar, decidir não endurecer o coração. Mesmo quando dói, talvez hoje você só consiga dar um pequeno passo, talvez só consiga continuar mais um dia. E isso já é suficiente. Deus não te mede pela velocidade, Ele te sustenta no processo. Não se compare com outros. Cada coração tem um tempo, cada história tem um ritmo. O reino não escreve histórias iguais. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, eu não aguento mais. Deus não se assusta com isso. Ele prefere um coração cansado e honesto do que um coração forte e falso. O reino de Deus não exige máscaras, exige entrega. Entrega do cansaço, da dor, do medo de desistir. Você não chegou até aqui por acaso. Você sobreviveu a dias que achou que não sobreviveria, a noites que pareceram intermináveis. E ainda está aqui. Isso não é sorte, é graça. Talvez hoje você não veja saída, mas o reino não depende da sua visão. Ele depende da fidelidade de Deus. Mesmo quando tudo parece parado, Deus está trabalhando em lugares que você não vê, dentro de você, na sua resistência, na sua sensibilidade. O reino de Deus cresce onde há humildade, onde há dependência, onde há sinceridade. Não desista agora. Não no meio do processo, não depois de tudo o que você já enfrentou. A sua história ainda não terminou. Senhor Deus, olha agora para quem está cansado, para quem está ferido, para quem pensou em desistir. Que o teu reino encontre espaço neste coração, que a tua presença traga descanso, que a tua paz silenciosa envolva esta alma. Sustenta quem está fraco, renova quem perdeu a esperança, fortalece quem está no limite. Que hoje ninguém desista, que hoje ninguém solte a fé, que hoje o teu reino governe novamente. Em nome de Jesus, amém.